Olá, eu sou a Sandra Pelisa e hoje temos mais um programa de conexões de pessoas e de negócios em diversos ramos de atividades. Também temos uma empresa cuja missão é ajudar as pessoas a se alavancarem financeiramente. Estamos falando de uma ferramenta que ajuda as pessoas a comprarem o seu primeiro imóvel, o seu veículo e também a investirem por meio de um processo seguro. Estamos falando da Racon Serra Gaúcha, onde é uma solução que faz a diferença na vida das pessoas. Você pode acompanhar os nossos programas no YouTube, no Face e nas demais redes sociais. Olá, nós vamos iniciar agora mais um programa Conexões e Negócios. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco a Vanessa Goldoni, de Encantado, onde ela vai falar para nós diretamente lá do Cristo Protetor. Muito boa tarde, Vanessa, que privilégio ter você conosco aqui nessa tarde, falando aí diretamente do Cristo. Vanessa, tantas coisas para te contar para a gente hoje, da tua trajetória, de como é que está a questão do Cristo Protetor nesse momento, né? Como foi esse boom, né, do Cristo a nível Brasil. Vanessa, seja muito bem-vinda. Conta tudo para nós, Vanessa, como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho das notícias aí do nosso Cristo Protetor, do Vale do Taquari, né? Esse Cristo que se iniciou lá em 2019, então com a união de toda uma comunidade, de toda uma região, aonde nós iniciamos ele através de doações e de um sonho, né? E a fé, ela é isso, né? A gente tinha fé, a gente acreditava, mas o Cristo era só um sonho, estava só no papel. E aí, agora, o Cristo, ele é uma realidade. Nós iniciamos, então, as visitações conduzidas lá em maio de 2021, né, Sandra? Nós estávamos em obras ainda, então teve o boom do Cristo quando teve o içamento da cabeça e dos braços. E aí, depois do içamento da cabeça e dos braços, então nós começamos as visitações conduzidas porque as pessoas, elas vinham até o Cristo e elas queriam contribuir. Queriam contribuir por quê? Porque elas sabiam que aqui não tinha dinheiro público, né? Que Uhum. nós estávamos fazendo uma obra gigantesca e que eram feitos com recursos da comunidade e todo um trabalho voluntário. Então, quem idealizou o projeto foi o senhor Adroaldo Conzatti, em memória, e ele também é o fundador da Associação Amigos de Cristo, da qual eu faço parte. E nós iniciamos assim, Sandra, aqui nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos, era chão, né, 2,4 quilômetros de chão, uma mata muito nativa ainda, nós não tínhamos água potável, a água chegava aqui pelo caminhão-pipa, nós não tínhamos luz, a energia também nós não tínhamos. Então aí a gente conseguiu uma fase de energia para a gente poder colocar as maquininhas de cartão, né? A gente poder ter algum sinal de internet aqui em cima. Então assim nós iniciamos as visitações conduzidas. E de lá para cá, até antes da inauguração aí, nós já tínhamos atendido mais de 300 mil pessoas. Nossa, antes da inauguração. E isso antes da inauguração. Então, para vocês terem uma ideia, nós atendíamos sábados, domingos e feriados. Eu costumo dizer que nós começamos o Cristo de cima para baixo, que a gente não sabia nem o que nós estávamos fazendo naquele momento, né? Mas muitas foram as histórias aqui, as histórias de fé, as histórias de gratidão, né? As pessoas já vindo naquela época de muito longe. Eu me lembro como se fosse hoje uma família de São Cepé que viajou por 8 horas para pedir pela saúde de uma mãe. Olha só. Então, naquele momento nos chamou atenção porque o Cristo realmente já estava fazendo o seu papel, né? Que era mexer com a fé das pessoas, né? Fortalecer a fé das pessoas. E aí, depois disso, durante as visitas, a gente viu muitos testemunhos, né? As pessoas escolhendo o Cristo protetor para se reconciliar. Sabe, família que vem buscar o perdão, pessoas que já vêm agradecer, pais que ensinam os filhos a ajoelhar e pedir pela saúde da mãe, pessoas que vêm
por agradecimento mesmo, sabe? Por devoção. Então, esse projeto, ele tem um significado muito grande, não só para a cidade de Encantado, né? Mas para o Vale do Taquari, para a região do Rio Grande do Sul. Nós costumamos dizer que o Cristo, ele está em Encantado, mas ele pertence já a toda a nossa região do Rio Grande do Sul, né? Hoje, posterior à inauguração, Sandra, nós tivemos a inauguração em 6 de abril deste ano. Exato, foi recente, né? Que teve uma repercussão muito Exato. grande nas mídias, né, Vanessa? Exatamente. Então, você imagina que antes da inauguração nós vínhamos com uma média de visitação de 5.000 pessoas mês. Por quê? Porque nós tivemos as catástrofes climáticas, onde a nossa região aqui foi muito afetada. Uhum. Então, a nossa visitação caiu bastante, e em função, inclusive, dos acessos, né? E aí, então, quando nós fizemos a inauguração, as pontes começaram a funcionar também. Foi muito bacana, porque foi junto, né? Teve a Sim, inauguração da ponte e a sim. inauguração do Cristo. E de lá para cá, Sandra, a gente vem com uma média de 35.000 visitantes por Nossa! mês. Exato. Então, você imagina Encantado, uma cidade com 23.000 habitantes, né? Uma cidade, uma região de colonização italiana, que venceu pelo trabalho, né? Ela tem uma história de trabalho e de superação, de união muito grande, né? Então, essa comunidade, ela mesmo se juntou para erguer este Cristo, e aí, obviamente, com a ajuda de todas as pessoas que visitaram o Cristo até hoje, que continuam contribuindo, né? E a gente continua, então, abertos e a gente continua atendendo. Depois da inauguração, a gente atende, então, de terça a domingo, das 9 às 17 horas, a gente só não atende na segunda-feira. E nós já tivemos aí, agora nós estamos nos encaminhando para o número de 500.000 visitantes, né, Sandra? Para nossa região aqui Nossa! é um número muito significativo. E Muito. temos aí já contabilizados 62 países que nos visitaram. Nossa, olha isso! Olha Os isso! últimos dois países foi o Cazaquistão e a Olha! Costa Rica. Nossa! Sim, sim. Então, Caramba, né? assim, Então, não tem só o significado religioso, né, do turismo, mas o significado religioso muito forte, porque muito se fala no turismo, né? Mas exato, o religioso, ele é muito forte, então não é só turístico. Mas uma curiosidade, exatamente. Vanessa, que eu estava assistindo, porque quando teve essa inauguração, teve a repercussão nacional muito forte, né? Nas mídias Sim, sociais, né, de abrangência nacional. E aí muito se falou da questão do crescimento da cidade, muito aí por conta do Cristo e dos arredores, né? E exato. falou muito da quantidade de CNPJs que abriam na cidade nesse período, e foi um crescimento exponencial muito grande, muito curioso. E isso é sensacional, isso é admirador, porque daí a gente vê as empresas, né? As casas se transformando em hotéis, as casas hospedando. Como é que é isso, Vanessa? Conta pra gente. Isso, Sandra, é exatamente como você falou, é uma construção, é tijolo por tijolo. Então, nós temos, assim, o pessoal do ramo da hotelaria, todos eles, né, estão em reforma, os novos que nós temos, eles estão em reformas. E eles já estão se organizando com a questão de acessibilidade. Por quê? Porque o Cristo, o projeto do Cristo em si, ele se preocupou sempre na questão da acessibilidade, né? Em poder beneficiar todas as pessoas, que todos que cheguem até o Cristo, eles consigam acessar até a frente do Cristo. Aham. Então, hoje nós temos carrinho de golfe aqui dentro, que a gente consegue fazer o transporte das pessoas que precisam. Nós temos o nosso veículo também, que a gente pode buscar as pessoas no estacionamento, pessoas que realmente precisam de auxílio. Então, assim, a hotelaria, ela vem nessa pegada também. E a gastronomia, ela anda junto, né? Porque hoje é um dos setores mais beneficiados. Por que Aham. um dos setores mais beneficiados? Porque o nosso visitante maior, ele continua num raio de 250 a 300 quilômetros, que é o quê? O visitante que vem, visita o Cristo, almoça, vai conhecer mais alguma coisa e vai embora, né? Então, nós não temos o turista, aquele que pernoiteia aqui ainda, né? Então, é importante a gente ver a mobilização dos restaurantes na questão de pratos, na questão de atendimento, na questão dos uniformes, sabe? Nós somos reconhecidos pelo acolhimento, né? O nosso Uhum. Cristo protetor, ele já tem os braços arqueados para frente em formato de acolhimento de toda uma comunidade, de todos que aqui chegam. Então, a gente preza muito por isso. E, obviamente, que o Cristo ele tem mudado a realidade de toda uma região.
pós-catástrofes climáticas, aí ele ressurge como o farol de esperanças, né? Porque Uhum. ele movimenta todo esse trade. E não somos agraciados geograficamente aqui, porque a cada 10, 15, 20 quilômetros nós temos uma cidade. E todas as Exato. cidades, então, estão trabalhando essa oportunidade, né, Sandra? E tu consegue, né, do próprio Cristo, né, vislumbrar todas as cidades ao redor também, né? Exato. E para deslocamento, né? Ah, eu tô aqui, eu quero ir para Bento, eu quero ir para Garibaldi, eu quero fazer alguma coisa em Guaporé, eu quero ir para Lajado no shopping, eu quero ir para Santa Cruz. É muito perto. Então as pessoas estão vendo essa oportunidade também e estão criando atrativos. Por hora só os arredores, mas, né, a gente sabe que a abrangência tá legal. E me diz uma Sim. coisa, e para Vanessa, né, Vanessa, para ti, né, nós nos conhecemos pessoalmente, não falamos Sim. tanto quanto gostaríamos, mas para ti, Vanessa, qual o significado disso tudo, né? Porque eu sei que isso te emociona demais, que para ti tem um significado, né? Eu sei que tu foi até o Vaticano, não foi, né? É, Sim, até o né? Papa Francisco. É, fala um pouco do significado de todo esse trabalho, de tudo isso para ti. Como é que te toca isso, Vanessa? Sandra, é assim, quando eu falo para a equipe, né? Hoje eu tenho cerca de 10 colegas Uhum, colaboradores que são CLTs e eu tenho cerca de 60 colegas que são contratos intermitentes. Temos pessoas de todas as idades e temos as pessoas que começaram aqui, que já estão aqui desde sempre, tem pessoas que iniciaram agora há pouco tempo. E para mim o mais prazeroso é a modificação que a gente consegue colocar na vida delas, né? Eu faço questão de estar em Cristo de segunda a segunda, né? Eu não precisaria estar aqui. Eu consigo coordenar, consigo, a gente tem sistema, a gente tem vídeo monitoramento, a gente tem tudo, mas eu gosto de estar. Eu sempre penso que a gente tem que ser exemplo, né? Eu acho que o falar é bonito, mas o uhum, ser exemplo, ele é o diferencial. Em tudo na vida funciona dessa forma. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo a nossa trajetória, vejo a minha trajetória de quando eu iniciei lá, ainda como voluntária, sem saber o que nós estávamos fazendo, né? Nós tínhamos que acolher as pessoas, nós tínhamos que contar a história do Cristo, a gente ficava aqui quando era 0 grau, quando era 45 graus, a gente comia numa cadeira de praia, no meio do mato, né? Então, assim, tinha que cuidar das cobras, as aranhas, nós tínhamos um banheiro químico, não tínhamos estrutura nenhuma. Quando eu olho para tudo isso, Sandra, e vejo todos os desafios que nós enfrentamos, desde as vezes que eu precisei rebocar os veículos nessa estrada, né? São 2,4 quilômetros de chão. Desde quando as pessoas elas nos faltavam de respeito porque elas queriam acessar e a gente dizia, olha, choveu, não tem como você acessar, e aí as pessoas faltam de respeito. Então a gente tem que ser muito resiliente e tem muita coisa que a gente aprende na dor, na dificuldade. Então, eu olho para todo esse projeto hoje, quando eu penso na inauguração, eu digo, gente, para mim, inauguração foi só a cereja do bolo. Para mim, tudo que valeu foi tudo que eu vivi de 2021 para cá, toda a foi tudo que a gente trajetória, né? construiu. Exatamente. Para mim, o importante é todo esse percurso, sabe? Te tornar mais humano, fazer a diferença na vida das pessoas. A gente, assim, eu recebo muitos depoimentos de pessoas que trabalham aqui conosco que realmente o Cristo é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Costumamos dizer antes de Cristo e Uhum. depois de Cristo, porque o Cristo, sim, ele transforma vidas, mas ele transforma vidas porque existe alguém que está conduzindo, né? Então, para mim, o projeto do Cristo, eu não meço esforços por ele. Né? É um projeto da comunidade. Eu trabalho, faço parte da Associação Amigos de Cristo. A Associação Amigos de Cristo, hoje eu estou contratada por eles, né, Sandra? Mas eu tive quase 2 anos de voluntariado. Aham. E por questões de auditoria, a gente precisou profissionalizar, então precisei ser contratada de fato. Mas eu Uhum. faço muito além do que a minha contratação me pede, Mas tu é né? E esse é o sentido. cidadã de Encantado, né? Eu sou naturalizada em Antagorda, Ah, mas eu recebi um título de cidadã honorária aqui da cidade de Encantado. olha. Me sinto encantadense com muito orgulho, né? Aham.
a Isis aqui, criei as minhas filhas são natural daqui, então Uhum. eu sou muito feliz com essa cidade aqui. E o projeto do Cristo, que nem eu te falei, ele realmente ele é um projeto que ele modifica não só uma região, não só a questão do turismo, não só a questão econômica regional, mas sim ele modifica a vida das pessoas. Nós que temos a bênção de estar aqui, de vivenciar o dia a dia, de poder receber as pessoas que aqui chegam, Sandra, e eu sempre costumo dizer para a equipe, todo dia que a gente tem operação, no final do dia a gente tem um feedback. E eu sempre, desde o princípio, eu digo para eles, se a gente fizer as pessoas que chegarem aqui saírem daqui um pouquinho melhor do que elas entraram, nossa missão está cumprida. Porque esse é o nosso dever, né? Essa é a nossa mensagem. Então, não é sobre o ferro e o concreto que nós construímos, né? O Cristo protetor, ele transcende isso. É sobre um Cristo vivo que habita dentro de nós. É sobre a fé. É sobre acreditar no que a gente não vê. É como o ar que a gente respira. A gente respira, a gente infla os pulmões, mas a gente não vê ele. Mas a gente Realmente. precisa dele, Muito né? profundo, Vanessa, porque É, vai além do turismo, e isso é vai muito inacreditavelmente além, profundo, é né? muito profundo. Muito E além. Vanessa, hoje, para quem quer visitar aí o Cristo, então ainda tem um restinho de férias, de inverno aí, né, para as pessoas que querem visitar o Cristo. Que dica tu daria, né? Venham, como é que funciona, o melhor horário, dicas, dicas de gastronomia, como é que funciona, o que que tu diria para quem nunca foi? Sim. Assim, Sandra, nós temos uma visitação que se dá ao Complexo do Cristo, Uhum. onde nós temos um valor de acesso de R$ 40 por adulto, R$ 20 a partir dos 60 anos e crianças de 8 a 12 anos contribuem com R$ 20. E nós temos também, que foi inaugurado ontem, o elevador, que é o passeio interno do Cristo Protetor. A 33 metros de altura, nós temos o coração do Cristo. Então, hoje nós temos um elevador que ele leva do pedestal até o coração do Cristo, né? E de lá a gente consegue ter uma experiência muito significativa, não só em relação à vista, né? Mas estar no coração do Cristo, se Uhum. permitir viver isso. Deve ser Então, muito. e daí para esse passeio, o que que acontece? Nós temos o valor separado, ele é de R$ 50 por adulto, R$ 25 a partir dos 60, e as crianças de 8 a 12 anos contribuem com 25. O que que é importante a gente salientar aqui, Sandra, e levar essa informação para a comunidade? A Associação Amigos de Cristo, que faz a gestão do complexo, ela é uma associação sem fins lucrativos, ela não tem divisão de valores nem presente e não terá nem futuro, certo? Então, toda essa arrecadação, ela vai para manutenção, pagamento de funcionários e para a quitação de todo investimento que nós fizemos aqui. Nós somos em 9 avalistas, nós temos uma dívida hoje de 17.500.000 reais. Então, toda essa gestão, todo esse controle, nós somos auditados, né? Nós prestamos conta para o município, porque embora nós não temos dinheiro público, nós estamos em uma área concedida pelo município por 99 anos. Então, nós precisamos prestar contas, né? Então, outra sugestão que eu deixo para o pessoal também, além da visitação ao complexo, a visitação ao elevador, ao mirante, nós temos aqui também a Capela São João Batista Scalabrini, é uma capela toda envidraçada em meio à mata, e aí sim nós temos o fragmento da mão direita do Cristo Protetor, que foi levado ao Vaticano para a bênção do Papa Francisco, e Legal. temos também um relicário com os fragmentos ósseos de São João Batista Scalabrini para a contemplação dos peregrinos que aqui chegam. As pessoas chegando encantado, visitando o complexo, ai, quanto tempo precisa? Você precisa umas 2 horas e meia. É Duas isso que eu ia te horas e meia perguntar, do tempo, né? isso, umas 2 horas e meia, até porque assim, você tem aqui também, Sandra, você tem a praça de alimentação, né? Não temos restaurante, mas temos lanches rápidos, temos cafeteria, temos padaria, tem cachorro-quente, tem hambúrguer, e temos também as lojas de souvenir, se Então, as se eu quiser pessoas. lanchar, almoçar, alguma coisa dentro do Isso complexo, aí, tem, né? isso aí, uma infra para atender as pessoas que aqui chegam, nós temos. Então, as pessoas precisam umas 2 horas e meia. Posterior a isso, o que acontece? Então, nós temos alguns restaurantes na cidade que são buffet por quilo, são livre.
Tem também aqueles restaurantes que servem à la carte, mais sofisticados. Então, tem para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Temos a nossa igreja matriz, que é um belíssimo cartão postal da cidade de Encantado. A escadaria da Monsenhor Scalabrini também, que é uma escadaria toda colorida, também bacana para fazer umas fotos bem legais. Tem a Lagoa da Garibaldi, que é a municipal também, que não paga. Nós temos aqui, inaugurado há muito pouco tempo, o Boulevard Encantado, que é um espaço que fica a 2 quilômetros do Cristo, tem ótimos restaurantes e tem também uma belíssima escada com uma vista do Cristo Protetor. Temos também a Cia do Jardim, que é um centro comercial de compras com uma experiência bem bacana. Tem o Belvedere Encantado. Nossa, Belvedere muita Encantado. coisa. Nossa, sim, o Belvedere Encantado também tem um pôr do sol maravilhoso. Então, assim, temos várias coisas legais. Se a pessoa quiser vir ficar um dia aqui, ela consegue vir e ficar um dia aqui em Encantado tranquilamente. Eu tô louca para ir passar um dia aí contigo, Vanessa, para conhecer Eu estou tudo, te esperando. para a gente registrar tudo, né? Logo, logo vou Sim, sair para a gente estar registrando tudo, né? Então, é, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, né? com E certeza. ontem tu me disseste que ontem então inaugurou o Coração do Cristo. Isso aí, ontem inaugurou o Coração, foi notícia no Bom Dia Rio Grande, foi notícia no Jornal do Almoço, foi A gente notícia nas acompanhou, mídias né? é, regionais aqui. É importante também a gente salientar que toda essa mídia ela é espontânea, tá, Sandra? Por que que eu gosto de Uhum, salientar isso? Porque o Cristo, ele é feito por doações, né? Então, a uhum. gente tem que cuidar muito aonde a gente coloca o dinheiro, né? Onde a gente aplica o dinheiro, quais são os gastos, a gente tem muita responsabilidade com isso, e a imprensa, vale salientar aqui, que sempre foi muito parceira em todo esse projeto, que nem eu lhe falei, beneficia não só a cidade de Encantado, mas toda uma região, né? E é um privilégio para nós aqui da TV Cidade, né, de Farroupilha, que passa na TV Cidade de Farroupilha, de Caxias também, tá passando essa informação aqui também aqui para a sociedade, porque realmente é algo muito importante, é relevante, e contar um pouco dessa história, né, e ter uma especialista como tu, Vanessa, que traz, né, a essência desde o começo, da construção, né, então, ninguém melhor do que quem realmente acompanhou desde o começo, né, Vanessa, contar para Sim. gente. Algum detalhe importante, Vanessa, que tu acredita que mereça ser contado aqui, que talvez tu não tenha dito, que te tocou, alguma história importante aqui que tu queira estar deixando uma mensagem para as pessoas? Sim, eu tenho um episódio, tem muitos episódios, mas tem um especificamente que me marcou muito e eu sempre gosto de compartilhar ele, porque a nossa vida é trabalho, né? Nós vivemos para trabalhar e a gente muitas vezes esquece o básico, né? Então, e compartilhar com vocês, essa região de vocês é uma região que nos visita muito. Vou lhe dizer que assim, todo final de semana nós temos muitos visitantes da região de vocês. Teve um certo dia que entrou um rapaz para fazer uma visitação e ele estava na frente do Cristo e ele fez uma foto com um porta-retrato na frente do Cristo. E quando ele desceu, o meu colega condutor na época chegou para mim e disse: Vanessa, nós estávamos em obra, que era brita, né? Nós não tínhamos infra nenhuma. E ele me disse: Vanessa, esse rapaz estava com um porta-retrato lá em cima fazendo uma foto. Eu não entendi. Eu falei: aborda ele e questiona, né? Para a gente poder entender a história. E aí o meu colega veio e disse: Vanessa, ele quer te contar pessoalmente. E eu disse: né, tô aqui para ouvir e gostaria de entender também. E ele me mostrou, ele disse: olha, a minha mãe, o sonho da vida dela era conhecer o Cristo Protetor. Hum, Então, ela já vinha me pedindo há muito tempo para conhecer o Cristo. E eu, pá, mãe, hoje eu não consigo, final de semana eu tenho compromisso, e aí tu tem a família, e aí tu tem um emprego, eu trabalho numa multinacional, então é isso. E fui postergando. Só que a minha mãe faleceu e eu não consegui realizar o sonho dela em vida. Então hoje, ele disse, eu tirei o tempo para ficar com ela e vir até o Cristo protetor, porque hoje eu vou conhecer o Cristo com ela. E eu estou registrando esse momento para eternizar na minha memória e poder compartilhar com todas as pessoas que eu posso. Então, Sandra, é sobre isso. Isso me deu uma lição muito grande, assim como muitas outras lições que nós tivemos aqui, principalmente sobre a fé e sobre a resiliência.
E eu costumo dizer para a nossa equipe que cada um, de fato, sempre dá o que tem, Hum, né? E que a gente tem que se atentar às pequenas coisas e às coisas mais importantes, que por muitas vezes a gente deixa de lado, né? Ou para agradar alguns, ou para se destacar em outras coisas, ou enfim, né? Para ser igual a todo mundo. E muitas vezes a gente peca e o tempo ele não perdoa, né? Quando está na hora da gente partir, a gente vai e pronto. Então, isso é algo que me marcou bastante, e a partir dali muita coisa também eu comecei a fazer diferente. Porque não adianta a sensacional. gente ver, né, presenciar e a gente não melhorar. Então, acho que é isso, Cristo traz muito disso, né? Traz muito o lado humano, o lado emocional, o lado espiritual, né? Porque o Cristo, ele é um Cristo ecumênico, ele é um Cristo para todos, aqui todos são muito bem-vindos. Nós temos uma capela católica, sim, mas o Cristo, ele é de todos. É isso Cristo, aí. ele está de braços abertos para Isso é todos. importante ser dito, né, Vanessa, porque às vezes as pessoas pensam que é só a questão do católico, né? Exato, Mas o Cristo é para todos, né? para todos. Isso é importante ser dito, ser falado. Mas essas histórias que nem a desse rapaz, elas merecem ser contadas, né? Não precisa dizer o nome, mas merece ser dito, Sim, porque toca, né? Me tocou toca. profundamente, porque às vezes a gente está num ritmo que muitas vezes é só o trabalho, a gente prioriza só realmente trabalhar e correr atrás de certas coisas, mas a gente deixa de lado coisas muito importantes, né? Então isso Exato. merece ser dito. Vanessa, que especial, que, nossa, espetacular. Com certeza nós falaremos outras vezes, em outros momentos. Nós vamos aí conversar contigo também numa outra oportunidade. Incrível. Vanessa, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tu tá aí no Cristo, né, numa correria e elevador novo funcionando, né? Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua participação, Vanessa. Foi muito especial que com certeza agora no depois de Cristo haverá muita coisa linda ainda a ser contada, muitas histórias a serem vividas. Vanessa Com Goldoni, a certeza. TV Cidade agradece o teu tempo, a tua disponibilidade. Muito obrigada de coração, muito sucesso e logo eu vou estar aí contigo, tá bom? Sandra, um abração para vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Como eu te falei, é uma região que nos visita muito, então estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. E eu aguardo vocês, assim como Cristo, de braços abertos, para mostrar para vocês de pertinho e para vocês sentirem toda a positividade que nós temos aqui nesse projeto. Estaremos aí. Deus Vanessa, abençoe. um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. É.